Capítulo 1154, Xifeng tradução. Lachuel revisão. Lorde Atrocitus Padrim Pirralho, o que você pensa que está fazendo? O guarda-líder olhou para Zhao Feng com desdém. Embora ele não pudesse ver através de Zhao Feng quão forte este humano poderia ser se ele andasse com a raça ovelhas de Jade Verde. 20. Zhao Feng rugiu em um tom profundo quando sua expressão mudou, e uma forte onda de poder da linhagem ocular disparou de seu olho esquerdo quando ele olhou para o guarda. A alma do guarda instantaneamente sentiu um relâmpago e um trovão explodir em sua alma. A pressão terrível quase o fez desmaiar. Os outros guardas próximos sentiram que algo estava errado e instantaneamente liberaram suas auras poderosas, mas no instante seguinte, um flash amarelo escuro de um relâmpago cintilou do corpo de Zhao Feng e liberou uma força física terrível. Veng Bum! Os 8 guardas e todos atrás de Zhao Feng instantaneamente ficaram incapazes de se mover. Tão forte. Poderia ser este um corpo divino. Além do trio da raça ovelhas de Jade Verde, todos os outros tentaram lutar contra a força física de Zhao Feng. Era como se Zhao Feng só precisasse de um pensamento para fazê-los cair no chão. Deus verdadeiro! Meu Senhor, nos perdoe! A expressão do grande guarda se transformou em choque quando ele imediatamente começou a implorar. De sua perspectiva, era muito provável que essa pessoa fosse um Deus verdadeiro, e por trás de um Deus verdadeiro havia definitivamente um poder de 4 estrelas, no mínimo. Mesmo a raça dos lobos glaciais de olhos azuis não iria querer ofender um poder de 4 estrelas sem motivo, e ele era apenas um membro normal da raça dos lobos glaciais. 10 cristais divinos inferiores por um dia. O guarda disse imediatamente. 10? Zhao Feng repetiu em tom questionador. Não, não. Está bom. O guarda cerrou os dentes e disse imediatamente. A terrível pressão desapareceu. Explique-nos rapidamente o procedimento. Zhao Feng tirou 4 cristais divinos inferiores e disse. Sim, sim. O guarda corpulento imediatamente acenou com a cabeça, e os outros na fila também prenderam a respiração. O salão espiritual de trocas proibia lutar, mas tecnicamente eles ainda não haviam entrado, e ninguém se importaria se esse Deus verdadeiro os matasse. Zhao Feng e companhia entraram no salão espiritual de trocas após obter 4 tokens. O salão espiritual de trocas parecia um lugar diferente do mundo exterior. O yuan qi do céu e da terra aqui era extremamente espesso e poderia até ser considerado uma terra sagrada de cultivo. Vosh. 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 Especialistas de todas as raças se moviam pelo ar. Havia pequenas máquinas voadoras e animais de estimação espirituais também. Muitas estruturas estranhas podiam ser vistas. Alguns eram grandes e magníficos, enquanto outros eram misteriosos e elegantes. Também havia áreas com pequenas lojas. Contanto que estranhos entregassem uma determinada taxa, eles também poderiam abrir um estande. Tantas pessoas. Liu Yun revelou um sorriso puro. Este é o símbolo de mensagem da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. Encontre-me depois de terminarem. Zhao Feng deu a Yulier um token vermelho dourada. O Deus verdadeiro Céu Ardente deu isso a Zhao Feng para facilitar a interação. Obrigado, Sr. Zhao. Yulier pegou o token e desapareceu na multidão com Tio King e Liu Yun. Todos tinham necessidades diferentes. Zhao Feng precisava fazer suas próprias coisas, então ele teve que se separar do trio por enquanto. Exatamente nesse momento, a discussão começou perto da entrada por onde Zhao Feng entrou. Não é o Xifeng, o discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial. É mesmo Xifeng. Eu não pensei que ele viria aqui. Muitos especialistas olharam para a entrada. Um belo homem com pele pálida e uma expressão arrogante caminhou lentamente para o salão espiritual de trocas em meio aos guardas próximos ajoelhados e curvados. Xifeng, um discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial. Embora ele seja apenas um semideus, ele tem o poder de batalha de um deus verdadeiro de 1º grau. Aparentemente, ele está propositalmente suprimindo o seu cultivo para se tornar um deus mais forte. Os gênios são realmente diferentes. Pessoas como nós, que atingiram os estágios de pico do reino da luz mística, não podem progredir mais e têm que tentar romper, não importa o que.
O aparecimento de Xi Feng chamou a atenção de todos os especialistas próximos e fez com que conversassem entre si. O senhor da Ilha Pena Celestial era o governante de toda a Ilha Pena Celestial, então o seu discípulo Xi Feng obviamente ganhou muita atenção. O olhar de Zhao Feng também pousou em Xi Feng. O último de fato não era simples, ter a força de um deus verdadeiro de primeiro grau enquanto tinha um cultivo de um semideus. Esta é apenas a Ilha Pena Celestial. Quem sabe quão fortes são os prodígios de outras forças que governam a Baía do Oceano Azul? Sem mencionar o resto do antigo reino desolado dos deuses. Zhao Feng esperava ansiosamente pelo grande antigo reino desolado dos deuses. Era preciso saber que havia várias dúzias de lugares semelhantes à Ilha Pena Celestial apenas dentro da Baía do Oceano Azul, e de acordo com o Dragão Serpente, a Baía do Oceano Azul era apenas um pequeno canto na zona Golone. Haverá um dia em que lutarei contra os gêmeos fora da Ilha Pena Celestial. Zhao Feng disse gentilmente enquanto a intenção de batalha o preenchia. Claro, Zhao Feng queria ver os descendentes dos 8 grandes olhos de Deus, ou mesmo os próprios 8 grandes olhos de Deus, mas Zhao Feng não tinha obtido nenhuma informação sobre eles mesmo depois de tanto tempo. Gêmeos que tinham uma linhagem dos 8 grandes olhos de Deus não apareceriam em um lugar tão remoto no antigo reino desolado dos deuses. Ei, ignorante! Xi Feng ouviu o que Zhao Feng disse no caminho e balançou a cabeça com uma risada. Ele poderia facilmente esmagar um especialista em reino da luz mística em estágio avançado, mas essa pessoa disse que queria lutar contra os gênios do mundo exterior. Quando alguém mencionou os verdadeiros gênios do antigo reino desolado dos deuses, até mesmo Xi Feng ficou cheio de respeito. De acordo com o que seu mestre, o senhor da Ilha Pena Celestial, disse, os prodígios do pico das forças de 4 estrelas ou mesmo forças de 5 estrelas na zona de Golong tinham o poder de batalha de um deus verdadeiro de terceiro grau quando eram um semideus e eram destinados a se tornarem um deus verdadeiro de terceiro grau ou ainda mais alto quando eles avançavam. Zhao Feng não se preocupou com o que Xi Feng disse e moveu-se pelo salão espiritual de trocas. Casa de leilões de Ingchen. Os passos de Zhao Feng pararam por um breve momento quando ele viu um grande salão de leilões. Ele havia planejado originalmente trocar alguns recursos de que não precisava por alguns de que precisava, mas de repente lembrou-se de que não havia sentido em manter as 3 armas divinas inferiores que roubou dos 3 anciões da raça dos lagartos de língua preta. Se ele os levasse ao leilão, eles poderiam conseguir um bom preço. Afinal, a maioria das pessoas no salão espiritual de trocas estava entre os estágios iniciais e os estágios de pico do reino da luz mística. Semideuses também podiam ser vistos ocasionalmente, enquanto os deuses verdadeiros eram extremamente raros. Assim, as armas deveriam ter um preço decente. Além disso, os itens e recursos de que Zhao Feng precisava agora eram extremamente valiosos, por isso era difícil encontrar o que queria nas lojas. O salão de leilões também pode ser uma boa escolha para isso. Zhao Feng entrou diretamente neste salão de leilões. Este convidado, posso perguntar se você está vendendo ou comprando? Disse uma criada bonita na entrada. Vendendo. Zhao Feng disse. A empregada então conduziu Zhao Feng a um salão secreto. Visitante, por favor, tire o que você está vendendo e eu darei uma olhada nisso. Um ancião com olhos azuis escuros exalou ar frio quando disse com um sorriso fraco. O leilão obviamente precisava confirmar se seus itens eram reais ou falsos, e eles também precisavam determinar se o valor dos itens valia a pena para o leilão. Vosh. Zhao Feng abriu sua mão, e 3 armas divinas inferiores com formatos diferentes apareceram. 3 armas divinas inferiores. Os olhos do ancião brilharam. Alguém que poderia tirar 3 armas divinas inferiores de uma vez definitivamente não era simples. Afinal, as armas eram extremamente preciosas até mesmo para poderes de 4 estrelas. O ancião sugeriu vender as 3 armas divinas inferiores separadamente para maximizar o lucro. Venda esses itens também. Zhao Feng pensou por um momento antes de decidir leiloar o resto dos recursos de sua dimensão interespacial que ele não precisava.
Muitos desses eram recursos que Zhao Feng tinha duplicado no passado. Alguns vieram dos despojos de guerra da raça dos lagartos de língua preta, e alguns vieram do pagamento que o Deus verdadeiro Céu Ardente deu a ele. Esses recursos eram de nível muito baixo para ele, e mesmo o dragão serpente não os queria. Muitos. A expressão do ancião se transformou em surpresa e alegria. Esses recursos eram muito úteis para aqueles nos estágios finais do reino da luz mística. Embora não fossem muito preciosos, a quantia era chocante. Visitante, não se preocupe. Porque você está vendendo tantos itens importantes de uma vez, você pode entrar diretamente neste leilão, e o leilão de Yingsheng definitivamente venderá tudo por um bom preço que o satisfaça. O ancião de olhos azuis disse com um sorriso caloroso. O ancião de olhos azuis então tirou um token de mensagem depois de mandar Zhao Feng embora com os olhos. Fique de olho nessa pessoa. Ele está apenas nos estágios finais do reino da luz mística, mas sua riqueza está pelo menos no mesmo nível de um deus verdadeiro. O ancião de olhos azuis revelou um sorriso astuto. O leilão estava lotado de pessoas, então Zhao Feng pagou um alto preço para entrar em uma sala VIP. O leilão logo começou, mas como os itens eram de categoria inferior, Zhao Feng não se incomodou nem um pouco e começou a cultivar dentro da sala. O leilão continuou avançando. Mesmo que duas forças se odiassem, por causa do leilão, elas não se atacariam no salão espiritual de trocas. Alguns dos recursos antigos que Zhao Feng estava vendendo surgiram. Uma enorme quantidade de recursos de Zhao Feng foi dividida em várias camadas diferentes, pois isso aumentaria o preço. 500 cristais divinos inferiores. Uma voz fria soou da sala ao lado de Zhao Feng. 600 cristais divinos inferiores. Um semideus com pele grossa vermelho fogo imediatamente gritou. Aquele não é o semideus Shen Wai da raça do Sol Escarlate. Algumas pessoas reconheceram a identidade de Shen Wai. A raça do Sol Escarlate era uma das forças 4 estrelas mais fortes da região. HMPH, você não sabe o que é bom para você, sabe? 700 cristais divinos inferiores. Uma voz ligeiramente zangada soou de outra sala ao lado de Zhao Feng. É Shi Feng, o discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial. Desta vez, algumas pessoas reconheceram a voz de Shi Feng. Shen Wai imediatamente revelou uma expressão de medo. Jovem Senhor Shi Feng, este não sabia que você também precisava desses recursos. Mais tarde, vou lhe dar 100 cristais divinos inferiores, pessoalmente. Shen Wai se desculpou. Depois que Shi Feng expôs sua identidade, ninguém mais competiu contra ele. Shi Feng então comprou uma parte dos recursos de Zhao Feng por um preço de 700 cristais divinos inferiores. O que Zhao Feng não esperava era que ainda mais de seus itens fossem comprados por Shi Feng a um preço muito baixo. Todos os itens restantes superaram as expectativas de Zhao Feng e foram comprados por muitos especialistas. O que estamos vendendo a seguir é uma pedra íon dourada. Esta pedra contém um poder elemental de metal muito puro e é necessária para criar cristais divinos. Além disso, esta pedra íon dourada é de um grau extremamente alto. Zhao Feng finalmente abriu os olhos. Algo de que ele precisava finalmente apareceu. O preço inicial da pedra íon dourada é 500 cristais divinos inferiores. Que comece o leilão, disse o anfitrião do leilão. 1000 cristais divinos inferiores. Zhao Feng, que estava na sala ao lado de Shi Feng, disse imediatamente depois que o anfitrião terminou de falar. Tão rico. Um aumento de 500 cristais divinos inferiores de uma vez. HMPH, esta pedra íon dourada é extremamente grande, então vale esse preço. Algumas das pessoas no leilão discutiram. 1100 cristais divinos inferiores. Um mestre ferreiro pensou por um momento antes de falar. 2000 cristais divinos inferiores. Uma voz sem emoção soou da sala ao lado de Shi Feng. Desta vez, todo o leilão ficou em silêncio mortal. Zhao Feng era muito louco. Ele primeiro aumentou o preço para 1000 cristais divinos inferiores imediatamente, depois aumentou o preço para 2000 cristais divinos inferiores em sua próxima oferta. Algumas pessoas até se perguntaram se ele aumentaria o preço para 3000 se outra pessoa participasse.